Hoje a gente vai falar de um tema super especial, né? Venda, como captar mais paciente para a clínica. Isso aí. E o pessoal, quando fala em venda na odonto, já tem algumas pessoas... Mas hoje melhorou, tem bastante gente que entende. Mas tem muita gente que enverga o olhinho. Quando fala venda na odonto, o pessoal já fala, mas eu sou da área da saúde, eu não vendo. Não é bem assim. Aí vamos tentar desmistificar um pouquinho isso daí também, que o pessoal, algumas pessoas têm um pezinho atrás com a palavra tem uma barreira, venda, né? uma barreira com a palavra venda aí. É verdade, tem medo, meu Deus. Não, mas como qualquer negócio, porque é um negócio, a gente tem que olhar para a área comercial, né? A gente tem que olhar para vendas. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a estratégia... qual que é a estratégia que você indica para alavancar vendas em uma clínica odontológica? Eu sei que deve ser várias, né? Com certeza, mas o que você indica? Vai depender do porte da clínica, Tati. Porque uma das coisas que eu ia comentar hoje a venda na clínica, o marketing na clínica que seja, está totalmente correlacionado a pessoas. Se você tem pessoas na sua clínica que vão ser o braço para te ajudar, em qualquer área do marketing, cara, você vai ter sucesso. Mas se você não tem pessoas na clínica, você começa a ficar refém de você só. Então, uma clínica que tem uma secretária e o dentista é uma estratégia de marketing que vai dar para ela. Agora, se ela é uma clínica que tem 5, 6, 7 funcionários, não dentistas e ASBs, né? Funcionários ali para ajudar no marketing, para ajudar em captação, para ajudar na venda, para ajudar em follow-up, para ajudar a pedir indicação. Aí é um cenário totalmente diferente. Então é muito variável, né? Uma clínica com uma cadeira com um funcionário não tem muito o que fazer, né? Se a recepcionista está lá atolada com o trabalho, o dentista atolado com o trabalho, o que a gente vai fazer de marketing? Qualquer coisa de marketing que a gente fizer, a gente vai queimar dinheiro ali, a pessoa vai ficar frustrada, não deu certo. Então depende muito de pessoas, né? O tamanho ali da clínica. Aí a gente consegue explicar o que ao longo da conversa aqui. Independente do tamanho da clínica, eu acho que tem um fator principal, assim, para conseguir alavancar vendas, trazer novos pacientes, que é, primeiro passo, ter um software de gestão odontológica. Acho que isso é indiscutível, né? Não, o software não adianta, ele sei lá, não tem como. E pior que existe muitas pessoas que acabam não tendo software, né? E eu acho que a medicina é pior, sabia? A odonto, não sei, eles estão até melhor, assim. Agora, a medicina, acho que por ser mais fácil ganhar dinheiro, né, de ter que controlar, os médicos, eles não têm noção nenhuma, assim, a odonto, muitos ainda não têm noção nenhuma, né? E mesmo com o software, né, a gente tem acesso ao controle odonto de algumas clínicas aqui, que não é minha, por conta de fazer parte do marketing aqui, a gente acaba auxiliando em outras etapas da clínica ali, né? E aí eu entro no controle odonto de algumas clínicas, aí eu vou vendo ali, cara, não usa várias coisas, sabe? Não concilia banco, não faz várias coisas. Usa uma parte ali, né? Mas o software, não adianta. Se você não... Independe, como a Tati falou, independe do tamanho, 1, 2, 3, 4 cadeiras, se você não tem uma infinidade de números a seu favor... um exemplo básico, né? Você vai começar a delegar para alguém o seu trabalho. Você começou a investir em marketing. Você compra uma coisa que não dá para comprar, que é o tempo, né? Já começa. Isso. Não, você começou a delegar, legal, estou fazendo marketing, lotei a minha agenda, vamos começar a passar para alguma pessoa fazer ali. Aí você começa a passar, aí você não está precificado. Aí não só a precificação, mas um exemplo lá de quando você dá baixa no controle odonto lá, você vai lá e dá baixa terminei meu protocolo, terminei isso, terminei aquilo. Aí você olha o quanto aquele dentista entregou financeiramente. Ele entregou 50 mil reais. E aí você vê quanto você pagou para ele. Você pagou 30 mil. Você fala, mas cara, a conta não fecha, né? É meio óbvio que não vai dar certo essa parceria aí, né? Exato. Aí põe imposto aí no meio também, já não sobra mais nada. Não sobra nada. Isso é um exemplo básico que, se você fizer marketing e você não tiver a precificação certa, se não tiver um controle de entrega daquela pessoa, porque assim, é muito, eu tô vendo ele trabalhar, não, mas tá vendo o quê? O que ele tá entregando de fato? Tá dando baixa lá, que você vai ter um número, ele te entregou isso.
E quantas horas ele trabalhou para entregar isso? Será que ele está sendo produtivo, está sendo rápido, não está sendo? Porque isso afeta, né? Se você tem, sei lá, 2 pessoas iguais, uma entrega 100 mil, a outra entrega 50, e elas trabalham a mesma quantidade de horas, tem alguma coisa errada. Fazem a mesma coisa e entregam metade, aí precisa lá entender. Isso só vai saber disso com software, ou vai ficar abrindo prontuário para ver que a pessoa entregou. Não, tem condições. Mensurar dados, né? Mensurar quantas avaliações foram feitas, quanto que fechou, quanto não fechou, cadê esse pessoal, né? Enfim, é uma conversa de, sei lá, de uns 2 dias aí, né? É muita coisa, muita coisa. Vamos simular uma situação, então. Uma clínica que tenha umas 2 a 3 salas de atendimento, que tenha um CRC, isso é uma pessoa ali para a área comercial que possa apoiar, né? No contato com os pacientes, agendamento. E ok, aí essa pessoa busca, através do marketing, como trazer novos pacientes. Como trazer né, captar novos pacientes aí no mercado. O que você indica, um passo a passo? O que você dá de dica aí para a nossa audiência? Hoje, Tati, tem 4 formas de você, sem sair da clínica, vamos dizer, né? Sem bater de porta em porta, ir em escola, inbound, ali dentro da sua clínica, né? Tem 4 formas que você vai conseguir ter pacientes ali, né? Ou você vai fazer anúncio, né? Você vai ir para a rede social, vai ir para Google, você vai gastar dinheiro com anúncio impactando essas pessoas e trazendo lead. Isso é o que mais escala, mas consequentemente é o mais difícil e o que te entrega mais risco também. Mas se você fizer certo, é o que você vai mais ter escala. A segunda forma de você conseguir fazer vendas é você ter um comercial na sua clínica e este comercial começar a acionar os seus pacientes que não fechou o contrato, ir atrás, ficar fazendo follow-up. Então, você está usando a sua base de pessoas que já orçaram e não fechou o contrato e tem uma pessoa ali de venda chamando, negociando, tentando entender. A outra forma é você trabalhar com indicações. Hoje as clínicas são muito passivas na indicação. Ela fica, eu trabalho em indicação porque as pessoas indicam. Não, mas não é trabalhar em indicação. Isso aí você tá vivendo, né? Você tá deixando ali, eu só trabalho com indicação, mas porque você nunca fez marketing. É um pouco perigoso. Se você nunca fez marketing, todo mundo é indicação. Exato. Mas existe uma forma de você ser um pouco mais agressivo na indicação, de você realmente ter uma campanha ali, você ser ativo, você pedir as indicações, né? Isso aí, gera um movimento muito grande, porque uma coisa é o paciente por livre e espontânea vontade de indicar. Outra coisa é ele lá na sua clínica, você perguntar se ele está gostando do tratamento, se ele indicaria a tua clínica para alguém. Pô, se ele estiver fazendo um bom trabalho, ele vai falar, sim, indicaria. Pô, você não tem alguém para indicar? Porque você viu como ficou legal, melhorou tua autoestima, você não sentiu dor. Será que você não tem alguém para a gente também ajudar? A pessoa, eu tenho um cunhado lá e deixa o telefone. Aí imagina, aí como eu falei no começo da live aqui, né? Pessoas, se não tiver pessoas te ajudando nisso, não vai ser você pedindo ali, porque você vai ter que ligar para essa pessoa, explicar que fulano indicou e que não sei o quê. É um trabalho ali, né? Então, de indicações. E o outro trabalho é você ativar a sua base inteira de pessoas que já são seus pacientes, né? Via de regra, 5%, 10% dos pacientes voltam para ficar fazendo as manutenções em 6 meses. É muito baixo esse número. É muito baixo, porque a clínica não... Se você parar a pensar, Tati, hoje, todo mundo vai no dentista. É muito difícil falar alguém que não vai num dentista, que não tem um dentista. Você fala, o meu dentista é o teu último dentista que você foi, né? Exato. E por que quando você faz marketing, por exemplo, né, gera lá um monte de lead, vai a pessoa na clínica lá, você olha a panorâmica, tem canal feito, tem restauração feita, aquela pessoa passou por um monte de dentista. E por que ela está trocando de dentista? Por que ela está indo em outro dentista? Porque ela não está satisfeita com o trabalho do antigo dentista. Isso aí pode ser que o dentista não fez um bom trabalho, ou pode ser só porque a pessoa falou, sumiu, ninguém me chamou, eu vi uma propaganda, quis conhecer outra pessoa. Agora, se tivesse um marketing de relacionamento com essa pessoa, que é o quê? Você tá ali
Deu 5 meses, você manda uma mensagem para a pessoa, não chamando para ela fazer limpeza. Porque fazer limpeza envolve custo. Né? A pessoa fala, o cara quer custo. Não, você está chamando ela para fazer uma reavaliação para ver se está tudo bem com ela. Aí, obviamente, quando ela chegar lá, aí vai ter canal, tem restauração, aí você pode oferecer botox, você pode oferecer preenchimento, você pode oferecer lente, aí cabe a você entender o que pode ser adicionado para a pessoa, se faz sentido para ela. Não vai oferecer lente se não serve para lente. Mas às vezes entortou um pouco o dente, será que não encaixa um alinhador? Às vezes está fazendo botox, será que a pessoa não está com o rugo que você pode oferecer? E aí você aciona toda essa base chamando para voltar para a clínica com reavaliação. Isso daí gera muito dinheiro e está parado ali na sua clínica. É uma pessoa que já confia em você, que já conhece o seu trabalho, né, é muito fácil essa pessoa voltar e marcar uma avaliação. Do que buscar novos, né? Vejo que os dois são importantes, mas sim, a taxa de conversão disso, acredito que seja muito maior. E aí isso daí, né, inclusive é um dos artigos que a gente mandou lá, que é do disparo em massa, né? A gente tem aqui na agência, que é uma forma de comunicar com o lead, que a gente pega a base da pessoa, me dá todos os pacientes que já fecharam contrato aí na clínica. Aí tem lá, sei lá, esses 2.000 pacientes aqui. Aí a gente pega um áudio, o dentista faz um áudio falando: oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo aqui, não te lembro de ver aqui. É um áudio genérico, sim, mas que parece que tá falando com a pessoa, né? Viu, você não quer passar por uma reavaliação, vir aqui, ver como é que ficou o tratamento? Fala com as meninas, a gente vai ver aqui, não tem custo avaliação, E aí este áudio a gente encaminha para essas 2.000 pessoas. E aí parece que o dentista enviou um áudio para aquela pessoa. Isso daí, aí a gente começa a medir nas clínicas. As minhas clínicas em específico, Tati, elas têm pouco tratamento de limpezas, porque são clínicas que a gente inaugura, clínicas grandes, e começa a trabalhar muito forte o marketing em cima de implantes. Então, é muito protocolo, então acaba que, naturalmente, se a minha base está começando com implante, as minhas indicações são sempre implante, então o ticket médio acaba sendo alto da clínica mesmo. E aí a gente envia essa mensagem lá para o paciente. Aí às vezes pega essa base do paciente que veio há 2 anos na clínica e chama ele para uma reavaliação. Aí sabe o que acontece a reavaliação dele? Ele fez protocolo embaixo, aí ele fecha o de cima agora. Porque ele pagou, acabou os boletos, ele já parou de pagar os boletos dele, já tem 2 anos. Aí a clínica chamou ele, nossa, realmente terminou os boletos dele, ele vai lá, tá tudo bem com a protocolo, ele fecha em cima. Né? E imagina, se eu não chamasse essa pessoa... Isso que eu ia te perguntar, talvez... Então, será que voltaria? Será? Porque o certo era estar chamando ela de 6 em 6 meses, para fazer a limpeza, dar protocolo, mas às vezes, você chama, a pessoa não vai. Aí, porque ela tem o boleto para ela pagar. Ela tá pagando uns R$500 por mês lá. Mas às vezes, quando para o boleto dela, ela fala, não, agora eu vou lá. Porque agora eu vou investir em cima. Agora eu vou investir em cima, entendeu? Legal. Mas tem essas 4 formas, então. Ou você vai para o marketing mesmo e capta leads de fora, ou você trabalha a tua base que não fechou contrato, ou você pede indicação, ou você vai trabalhar a base de já paciente seu para ele voltar. Então tem essas 4 formas aí de marketing. O ideal é que a clínica faça os 4, mas para a clínica fazer os 4, ela vai ter que ter um gerente na clínica acompanhando isso, tem que ter pessoas fazendo, porque senão o dentista, ele não está ali na operação, ele está sentado no mocho, ele está atendendo, ele está vendo outras coisas que ele não vai conseguir controlar isso daí. E aí, ele até pode contratar uma pessoa. Isso a gente vê hoje, Tati, as clínicas, e eu posso falar porque eu já fui essa pessoa. Eu posso falar como... Você já viveu isso na pele. Eu já vivi isso daí, né? Sim. A gente forma sem noção nenhuma de nada. Aí a gente começa a entender que, legal, preciso de pessoas, preciso de uma CIC, preciso de uma pessoa aqui fazendo um papel de agendamento. Aí, o dentista não sabe contratar, a clínica não sabe contratar, não sabe treinar, aí subjuga o trabalho daquela pessoa. Mas é só agendar paciente, é muito fácil, qualquer um faz. Aí contrata qualquer um. Eu brinco, sorriu, tem dente, o dentista contrata, né? O sorriso tá bonitinho, ele põe para dentro da clínica lá, não faz um teste se a pessoa sabe digitar, a pessoa não sabe abrir uma planilha.
Não sabe, nunca trabalhou em computador. E tá lá, trabalhando num software, o mousezinho, a pessoa mexe o mouse assim, ó, e fala, essa pessoa não vai render. Mas foi erro de quem? De quem contratou aquela pessoa. Aí a gente comete o erro, não, vou fazer marketing, vou contratar uma pessoa e delarga, joga ali, liga para os pacientes aí. A pessoa não tem técnica de conversa, não sabe digitar, não sabe falar, não sabe preencher software. Aí vai lá, eu contratei alguém para trabalhar em indicação, mas não deu certo, não. Mas não deu certo porque a pessoa. Como foi feito isso, né? Foi bem destruída, não foi? Você só contratou a pessoa, mas você não treinou ela para fazer, para acompanhar. A gente acha que, tudo bem, você colocar um dentista para ligar, ele tem conhecimento de odonto, ele agenda um paciente fácil. É fácil, ele dá o diagnóstico pelo telefone ali. Agora, a menina que ganha 1.400, que não tem superior completo, que às vezes nunca mexeu no computador, que não sabe ligar para um paciente, na hora dela ligar, ela vai falar tudo errado, aí o paciente vai perceber, não agenda, aí as coisas não acontecem. Então, hoje a gente percebe muito claro. Em 2019, Tati, eu mandei umas 30 funcionários embora. Eu contratava e mandava embora, mandava embora. Quem que estava errado? Você acha que era as 30 ou eu contratava errado em 2019? Era eu tava corrido lá, colocava alguém para dentro, aí quando eu tinha um tempo para olhar a menina, aí eu via que ela não sabia onde era o ponto de interrogação no teclado. Mas, essa pessoa, infelizmente, não tem como. Informática básica não se ensina, né? Isso daí, ou ela vem com essa bagagem, ou ali para o trabalho, é anos para ela aprender. Então, as clínicas hoje, elas têm um problema muito grande de pessoas, de contratação e acompanhamento e treinamento dessas pessoas. Aí, por isso que existem clínicas que investem em marketing e dá certo, e clínicas que não dá certo. Não conseguem agendar o paciente, não conseguem comparecer, não conseguem fazer follow-up, não conseguem pedir indicação. A pessoa, ela sabe que tem que contratar alguém, mas não tem a competência e a capacidade de treinar ou o tempo de ficar ali treinando a pessoa. Aí os resultados não vêm. Aí pode culpar a agência, pode culpar a pessoa, pode culpar, às vezes a pessoa sabe que a culpa é dela. Então, assim, alguma coisa ali aconteceu. Então, as clínicas têm um problema muito grande de pessoas ali dentro. Viu? Como você vivenciou isso na prática? O que fez você, ou qual ação você tomou na época que virou a chave, assim? Que você falou, foi isso que fez eu começar a guinar a minha clínica. O que fez eu entender que o problema eram as pessoas, que assim, que até 2019 eu só tinha clínica. Então, eu sabia que eu tinha que fazer marketing, que eu precisava de pessoas. Aí eu estava numa segunda clínica minha. Então, eu estava com uma clínica rodando, fui para uma clínica nova e contratei as pessoas aí, porque eu percebi, falei, cacete, eu tenho que treinar essas pessoas, que as outras estavam treinadas, né? Mas eu não tinha tempo para treinar a clínica nova, eu operava, eu fazia avaliação e tal. Só que em 2019, aí eu virei sócio da Icon, da agência. Aí eu saí da clínica, parei de atender, aí todo o meu tempo começou a ir para a gestão de empresa. Aí eu comecei a ver, eita, existe um RH aqui dentro, o que o RH faz? Quando eu tenho que fazer um board, eu tenho que contratar, eu tenho que treinar, eu tenho que dar feedback. Aí eu comecei a fazer curso de gestão, curso de treinamento, de RH. Aí eu comecei a aprender muita gestão. Falei, entendi. Hoje eu vejo, em 2019 eu tinha uma noção de contratação que era isso daí. A pessoa, você já ligou para alguém? Já? Beleza. Durava 5 minutos uma entrevista. Hoje eu entendo que, eu converso umas 20 pessoas para contratar uma, para eu saber que aquela pessoa vai no cargo, e aí, mas ali horas e horas, se não meses de treinamento para aquela pessoa. Eu só consegui ver isso quando eu fui trabalhar somente em empresa. As minhas clínicas estavam afastadas, não estava na clínica, porque se eu vou para a clínica, eu tenho que atender, aí vira o operacional. Aí eu percebi, falei, eita, a clínica não faz isso, nenhuma clínica faz isso. As clínicas que fazem isso são clínicas que tem gerente na clínica, o gerente treina aquela pessoa, aí já são clínicas de um porte um pouco maior que acaba tendo um certo benefício ali de treinamento de pessoas. Clínicas pequenas, que contratam uma pessoa, 2 pessoas, acaba sobrando no dentista para fazer isso, e muitas vezes ele não consegue fazer isso. Então essa chave virou quando eu saí da clínica e fui para o mundo empresarial. Aí eu vi, uma empresa é muito mais que uma clínica tem de negócio ali, né? E exatamente, a
clínica, né, por mais que a gente lida com saúde, né, as clínicas lidam com saúde, atender paciente, é uma empresa. Né? É uma empresa. Tem que funcionar como uma empresa. As pessoas, o dentista confunde isso, né? Uhum. Ele esquece que ele tem um CNPJ, que ele é uma empresa, e se ele é uma empresa, existe empresa há séculos, e tem várias formas de você lidar a empresa. Porque tem empresas que batem recorde de faturamento, lucram mais do que a outra, tem cultura melhor, as pessoas gostam de trabalhar. Então, a gente pegou tão forte essa questão de empresa, que em fevereiro desse ano, a gente ganhou o selo de GPTW, que é o Great Place to Work, que são os melhores lugares para se trabalhar, que é uma empresa internacional, tal, que para conseguir isso daí dá um belo de um trabalho. Porque a gente focou muito nos funcionários, em treinamento, em eles gostarem de estar trabalhando ali na empresa. Se eu não pensar como uma empresa, não, é funcionário que trabalha, se vira, mas não. Um dos pensamentos de trabalhar numa empresa é você ter uma cultura onde a pessoa vai gostar de trabalhar ali. Se ela gostar de trabalhar ali, ela vai render mais, ela vai trabalhar mais, ela vai produzir mais, consequentemente, você vai faturar mais. E aí que entra aquela conversa da venda. Nenhuma empresa sobrevive sem vender. Aí entende-se vender, só troca a palavra. O vender é você fazer um orçamento ético do que o paciente precisa e ofertar para ele isso. Você tem que ofertar para ele. Sim. Aí o problema é que acontece que existem dentistas, e normalmente é o pessoal mais da velha guarda, né, que veio, que não estava no marketing, que era do dia a dia ali. E aí tem um certo preconceito quando a gente fala assim, você tem que ter um protocolo de avaliação na sua clínica. Quando você fizer uma avaliação para o seu paciente, ela tem que demorar 1 hora, você tem que tirar foto com a câmera intraoral, você tem que passar o orçamento desse jeito, você tem que falar termos leigos, porque o paciente, ele tem que gostar de você para ele comprar. Se ele não for com a tua cara, ele não vai comprar. Por mais que você seja o melhor dentista, que você saiba o que você está fazendo, que você opere rápido, que o teu material seja bom, o teu paciente, ele não sabe disso. O teu paciente só vai saber que o teu tratamento é bom quando terminar. Até lá, ele só está indo porque ele gosta de você, porque ele gostou de você e ele confiou em você. E para uma pessoa gostar de você e confiar em você, tem técnicas, é como que você fala, é como que você conversa, é como que é a tua clínica. E se você não pensa nisso, que você acha que isso daí está enganando o paciente, está vendendo alguma coisa, não. É somente uma estratégia para que esta pessoa que não conhece você, confie em você, goste de você, porque a obrigação de entregar um bom tratamento é tua. Isso aí, eu não tô nem entrando nesse mérito. Isso aí, para mim, cara, se você se formou e você tá atendendo, é obrigação sua ser bom tecnicamente. Isso aí, é que a pessoa ela fala, não, tem que ser, eu vou fazer os cursos ali que eu tenho que ser bom. Não, mas isso aí é óbvio. Isso daí eu já espero isso de você. Exato. Entendeu? Todos os pacientes esperam isso já, né? E aí acaba que a pessoa ela tem essa resistência. Não, eu vou passar um orçamento aqui no papel. Aí imagina o paciente comparando. Ele vai numa clínica bonita, que recepcionaram ele bem, que deram café para ele, que mostraram a panorâmica, mostraram a câmera intraoral, que o dentista estava bem vestido, que falou bem com ele, que entregou um portfólio para ele, tudo explicadinho e tal, e facilitou o pagamento. Aí a outra é um papel escrito assim, amassado, que ele vai levar lá, que, mas foram rapidinho comigo, o dentista tava, sei lá, e isso falando de ticket médio alto. Aonde você acha que o paciente vai decidir fazer o tratamento? Aonde ele sentiu mais confiança. Sim, aí, com certeza sim. Isso é óbvio, se a gente leva para nossa vida, quando a gente vai num lugar, às vezes a gente já sabe que não vai comprar algo naquele lugar, quando a gente entra. A recepcionista não foi legal com a gente. Não gostei daqui. Entrei lá, o cara foi ruim comigo. Vi uma sujeira no chão de algum lugar do restaurante. Não vou comer aqui. Então, e isso daí é culpa do restaurante? Às vezes não, às vezes o restaurante tem uma ótima comida lá, mas não tem uma gestão boa de processos para não deixar aquilo ali sujo. Às vezes você entra na clínica, tá ali, não tem processo para limpar a cuspideira com sangue. Aí o paciente entra lá, tem sangue na cuspideira numa avaliação. Exato. Isso é o quê? É pensar na venda.
está pensando na venda. Fala, cara, não pode ter sangue nessa cuspideira quando o paciente entrar aqui. E o que ele vai pensar de mim se tiver sangue aqui na clínica? Não vai mais voltar. Não vai voltar, por mais que você seja... E isso é pensar na venda. A clínica tem que estar limpa, o banheiro tem que entrar no banheiro da recepção 3, 4 vezes. Porque se entra alguém lá e deixa o número 2, suja o banheiro, fica fedendo o banheiro. Aí imagina, você está entrando numa clínica, você entra no banheiro lida com saúde. De saúde, fedendo. O que o cara vai pensar? Se o banheiro tá assim, imagina lá dentro. Exato. Né? Mas a gente acaba esquecendo disso. Por quê? Porque não tá pensando como empresa. E se você pensa como empresa, você tem um oceano gigante de áreas que você esquece de olhar, que vai afetar o teu faturamento, vai afetar o que o teu paciente pensa do seu tratamento, vai afetar tudo, né? Até as tuas indicações aumentam se você está pensando na gestão. Isso dessas coisas básicas que estamos falando, de higiene, de como que você fala com o paciente. Aí quando você é agressiva de contratar pessoas, investir em marketing, aí piora muito o que você tem que entender de gestão, porque aí você está colocando realmente caixa, dinheiro, risco trabalhista, e aí se você não tiver uma noção de gestão, a chance de você levar na cabeça é alta, que é o que acontece muito. Até mesmo hoje, né, Tati, indo para a parte de marketing mesmo, mais agressiva, de investimento, hoje mudou muito o cenário do que era no passado. Eu já estou falando isso aí desde 19, né? Eu dei uma aula em 2021 falando, provavelmente novas clínicas não vão conseguir entrar no marketing. As clínicas que fazem marketing vão se manter e as novas não vão entrar. Ou para elas entrarem, elas vão ter que entrar com um certo aporte de capital para ela conseguir competir com as outras. Porque antes custava R$5 um telefone. Era R$5 para você ter um telefone. Hoje custa 30. Muito mais competitivo, né? Muito mais, né? Custa muito mais caro. Então, quando a gente faz uma conta básica para ver se vai fechar o que eu vou investir, vai ter o retorno financeiro do outro lado, a conta está ficando bem assim. Se você investe um mínimo, ela fica com um risco muito baixo. Qualquer coisa que você fizer de errado, você vai ter prejuízo financeiro. Ou você vai ter que investir mais, mas você aumenta o teu risco. Então, hoje, a gente coloca o investimento mínimo em plataforma de redes sociais é R$6 mil. É um investimento mínimo que a gente está olhando hoje. Por quê? Isso por canal, por plataforma. Por exemplo, Meta Google é outro. Você pode colocar, assim, 6 mil num Face e 3 mil num Google, desde que você some. Entendeu? Se for menos que 6 mil, por exemplo, eu não colocaria 3 mil no Facebook só. Colocaria talvez 3 no Face e 3 no Google. O somatório tem que dar uns 6 mil. Pensando na conta, se você gasta R$6 mil e está pagando R$30 por telefone, você está tendo 200 telefones por mês. 200 telefones por mês. Agora vamos pensar que você está fazendo tudo muito bem feito. Assim, você tem uma equipe, pelo menos uma funcionária. Uma funcionária hoje aguenta 250 leads, 250 novos pacientes para ela agendar. Acima de 250, ela começa a ficar sobrecarregada. Então, nessa conta de 6 mil de investimento, ela aguenta os 200. Então, você tem 6 mil de investimento, você está pagando... Isso é do Facebook. Aí você paga o teu funcionário, tá? Mais uns 2 e pouquinho com encargo trabalhista. Vou colocar 2,5 aqui com encargo trabalhista. E você paga a agência, que dá mais uns 2 e tanto. Ou seja, é uns R$11 mil. Você não está gastando 6, você está investindo 11. Você tem a pessoa trabalhando, você tem a agência que você está pagando e você tem o investimento. Então, beleza, você gastou 6 mil, mas é 11, na verdade, o teu custo fixo ali. Aí você tem 200 telefones. Se a menina fizer muito bem o agendamento, ela vai agendar 60%. Ela vai agendar 120 pacientes. Só que vai comparecer 40%. Vai comparecer uns 50 pacientes disso daí. E se você fizer muito bem, você vai fechar uns 15. Então, isso dando tudo muito bem. Esses 15 vai colocar uns ticket médio, pode ser de 5 a 15 mil reais o ticket médio, vai variar muito da clínica. Vamos colocar um ticket médio perto de 7, 8 mil, onde você vai fechar 100 mil reais bruto de faturamento, não é o dinheiro na tua conta. É 100 mil reais parcelado em 20 vezes, né? Quanto você gastou? 11. Você gastou 11 para fechar 100.
Só que esse 100, você recebeu 20 às vezes. Você vai recebendo ainda. Ou seja, você vê como a conta ela é apertada para quem está investindo 5. Aí a pessoa quer investir 3 mil. Não paga, a conta não fecha. Você vai fechar 30, 40 mil, mas você gastou 10. O teu lucro, você imaginar que o teu lucro desses 100 mil vai ser 20, 30%, isso se você tiver precificado certo, bonitinho. Tem esse outro ponto de gestão no meio. Se tiver precificado tudo certinho, você vai lucrar 20, 30%. Então, você vendeu 100, você vai lucrar 20, 30 ao longo do tempo. Aí você gastou 10. Opa, tá indo legal, mas percebe que no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, você não tá ganhando dinheiro. Você tá praticamente aportando. Você tá colocando ali, tendo que treinar pessoas. Né? Então, hoje, tem muitas pessoas, quem entra no marketing, que eu quero começar a fazer marketing agora, né? Cara, tá 6 anos atrasado, né? Tá 6 anos atrasado. Daí quando fala 6 mil de investimento, a pessoa fala, mas é muito dinheiro. Não é muito. Se falando hoje, se fizer esta conta, é isso que está entregando. Agora, qual que é a sacada? Então o marketing está ruim? Não. O marketing é ruim para quem investe pouco. Porque se você investe pouco, você fica mais difícil o teu volume. Por quê? Porque o teu aluguel é o mesmo. Você vai ter que pagar o aluguel todo mês. A tua funcionária é a mesma ali. Se você investir 10 mil, 20 mil, 30 mil na agência, no Facebook, o valor da sua agência ele fica muito próximo que você paga. Então, vale mais a pena você investir, 18 mil em um mês e pagar 2 mil naquele mês e uma mensalidade de agência do que você investir 6 mil e pagar todo mundo nesse mês, investir 6 mil, pagar todo mundo nesse mês, investir 6 mil, pagar todo mundo nesse mês. O teu custo fixo fica mais alto. Então, quando uma clínica vai e investe 20 mil, 30 mil por mês, só que para uma clínica investir 20, 30 mil, é uma operação de 6, 7 funcionários ajudando a isso acontecer. Mais uma estrutura de um dentista full time ali na clínica, podendo pegar essas avaliações para fazer, nem atendendo, ele está só avaliando mesmo, né? Você vê que isso acontece, mas tem toda uma parte por trás. Esta clínica investe 20, 30 mil, e com tudo bem que a folha dela é maior, só que o faturamento dela vai para 500 mil reais. Opa, se ela lucrar 100 mil reais, ela gastou, a conta está fechando muito mais fácil do que se ela investir só os 6 mil. Então, quanto menos a pessoa investe, mais esmagada ela fica a riscos. Qualquer coisinha que ela fizer errada, se ela não agendar, olha que louco, né? Tem que ser muito certeiro, né? Se investe um volume baixo. A gente fez a conta, 6 mil lead, faturava 100 mil reais ali, fazendo tudo bem. E o agendamento que eu coloquei era 60%, certo? Vamos supor que a tua menina não é boa e ela agenda 30%. Sabe o que vai acontecer com o faturamento? Cai pela metade. Porque não caiu 30%, não foi de 60% para 30%, caiu 50%. Foi os 50%. De 60% para 30%, foi 50% a menos de agendamento, vai comparecer 50% a menos, vai fechar 50% a menos. Ou seja, o teu faturamento foi 50 mil e você gastou 11. Será que você vai ter lucro nisso daí? Por uma etapa que você teve dificuldade. E se for 2 etapas? E se for 3 etapas? E se você investiu, gastou 11 mil e fechou 10, 15? Isso acontece. E por que acontece? Pessoas, se a CRC está daquele lado lá, e ela não é produtiva, ela não sabe digitar rápido, ela não sabe ligar rápido. Não foi bem treinada também, né? Tem essa... Você não tem esses números não fecham, entendeu? Isso é o que a gente mais vê hoje. A gente vê uma dificuldade tremenda no começo dessa pessoa, no agendamento. Esse é o começo do problema. Quando ela anda bem, o agendamento vai bem, o comparecimento vai bem, aí a gente começa a ter um problema na venda mesmo. Do dentista que está ali, de conseguir fechar o orçamento e principalmente ter uma pessoa comercial na clínica, só fazendo isso. Porque quem não faz marketing não entende essa pessoa. Porque todo mundo que vai na clínica acaba convertendo, né? É indicação, entra lá, praticamente todo mundo está convertendo. E eu que converto. Eu sou um bom, eu sou bom. Isso é o que mais, quando a gente faz uma reunião, a pessoa fala assim, não,
conversão de 20%, 30%. Não, eu converto 100, eu converto 80%. Eu sou Nossa senhora, tá bem. Mas ele é que assim, eu falo, calma, você não tá entendendo a diferença do paciente para a tua clínica. Um de indicação e o cara que tá vindo do Facebook não a taxa é completamente diferente, né? E outra, o ticket médio, né? Tem o ticket médio. Se você tem costume de quem trabalha com indicação, o ticket médio é R$500, R$1.000. Quando você faz campanha, o ticket médio é 15, é 10, é protocolo que tá indo. O que é mais fácil convencer um paciente de fechar um orçamento? Uma limpeza, de um clareamento ou um tratamento de R$15.000? O nível de corte é mais difícil você fazer isso. E aí tem que ter alguém lá na clínica. Tem que ter um comercial na clínica. Porque se você não vai fechar esse paciente, aí ele vai embora. Tem que ter uma cadência. Amanhã eu chamo ele, eu negocio, eu dou um desconto. É daqui um mês que ele vai fechar. Tem que ter todo um controle para esse paciente não se perder e você perder esse dinheiro. Hoje, Tati, 80% do faturamento de clínicas que trabalham marketing, né, são pacientes que não fecham no dia. 20% do faturamento, então se a clínica fechou R$500.000, 100 mil foi o cara que entrou no dia e fechou. 400 mil, 80% foram pacientes que fecharam depois da avaliação. Um dia, um mês, 2 meses. Quem que faz esse trabalho? Comercial. Ou seja, se você não tem esse comercial, 80% do seu faturamento, você não, ou o dentista vai ter que fazer, mas ele não tem tempo de fazer. Não tem tempo. E se não tivesse esse acompanhamento de uma CRC para fazer esse acompanhamento pós, né? Pós-avaliação, que é os 80%. Você tem mais ou menos um índice de quanto que cairia esse número? Cai para 20%, porque fica assim, 20% fecha na hora, 20% não volta fecha depois, se não tivesse esse trabalho. Não volta. Assim, vai voltar muito difícil. O cara vai ler. Porque, é ativamente esse trabalho. O cara passivo, muitos vão tratar em outro lugar. E às vezes o dentista ele fala assim, mas incomoda, vai ficar chamando a pessoa. Pelo contrário. Por exemplo, eu fiz transplante capilar no começo do ano, né? Inclusive fui palestrar lá no congresso, tá tudo careca. E aí eu fiz uma avaliação por teleconferência, fiz uma avaliação e eu falei, eu quero marcar antes do carnaval. Aí a pessoa, não, tá bom, vou te mandar as informações e tal. 5 dias, Tati, ninguém falou comigo. Eu tava puto. Eu falo, cara, cadê o cuidado, né, que eu quero? Cadê a pessoa me chamando? Então, entendi. Muitas vezes, pensa assim, quem precisa do tratamento é o paciente. Ele que precisa. Você tá pensando na venda, tem que pensar no comprador. O comprador tá necessitado. E às vezes ele tá pensando, os caras, eu sou qualquer um. Ninguém tá me chamando, ninguém quer saber se eu vou fazer, ninguém vem me oferecer um desconto, ninguém vem me oferecer se eu entendi a avaliação. Isso é o que está passando na cabeça do paciente. E aí você não chama porque você está achando que está vendendo e o paciente está achando que você não está dando atenção para ele. Pode passar a impressão contrária, né? Uma impressão negativa até. É que aí a técnica, como é que você vai falar? Vai chamar, e aí, vai fechar ou não? Oi, Dona Maria. Dona Maria, o que eu posso te ajudar? A senhora ficou com dúvida. Exato. É diferente. Você falou que não está conseguindo comer, você está com dor, vamos lá. É diferente. Você tá bem, posso te ajudar. Não, com certeza, pelo amor de Deus, tem que ter isso mesmo. Mas hoje fecha 20 na hora, 20 fecha mais que 30 dias para trás, e 60% fecha dentro do mês, dentro de 30 dias ali. A maior parte do volume é esse paciente que está em negociação ali com a pessoa. Eu não sei esse número, Tati, porque eu não quero arriscar. Eu não vou parar o meu comercial para ver o que vai voltar. Sim. Mas muito legal. Nossa, muito bacana essas dicas. Nossa, eu acho que o nosso tempo... Olha, foi tão bom o papo que eu nem vi. Rápido, né? É verdade, né? Passou um pouco. Sábio, obrigada pela sua presença. Legal, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Tati. Obrigada, Fábio. Tchau. Até mais, tchau. Até, tchau.